Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um podcast Doses Milionárias. Hoje aqui com um grande irmão, um grande empresário e um grande amigo para a gente poder construir um futuro diferente para o Brasil. E hoje a gente vai falar sobre agrofloresta, que é o tema que o Alexandre ele domina, e a agrofloresta como a revolução agroecológica e nutricional. Então, muito feliz de receber aqui o Alexandre. Ele é fundador da Flora Orgânicos, que é uma empresa que trabalha com alimentos orgânicos, com essa agricultura familiar aqui em Brasília e regiões. E o Alexandre também é fundador e criador do movimento Guardiões da Floresta, que vem literalmente transformando a forma de fazer a agroecologia no Brasil. Irmão, seja muito bem-vindo por aqui, que honra ter você. E se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho do teu trabalho, da missão que você vem construindo aí nos últimos tempos. Bom, primeiramente queria agradecer esse convite, né? Um prazer enorme aqui estar falando sobre esse tema, né? Que eu gosto muito, e também convidado aí de um amigo e irmão desde maternal, que a gente se conhece junto. Estamos unidos aqui tanto pela amizade, mas pelo propósito também, né? Perfeito. Então, são diferentes áreas de atuação, mas eu sou uma pessoa que fui criado no sistema tradicional, né? Escola, faculdade, mas quando eu entrei na faculdade, que eu cursei o curso de agronomia, né? Me formei em 2019, algo virou na minha mente. Então eu fiquei naquele processo indeciso do que eu vou fazer quando crescer, né? Qual seria o curso. E quando eu conheci, cara, a agrofloresta e a agroecologia, foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu senti isso como um chamado realmente de conseguir impactar vidas no sentido da agricultura e também no sentido da saúde. E isso, para mim, transformou literalmente toda a direção que eu vinha seguindo. Então, comecei a me capacitar, fiz cursos, viajei o Brasil todo, Chapada dos Veadeiros, Bahia, Sul, Norte, conhecendo diferentes biomas, diferentes propriedades e entendendo que a gente consegue realmente criar um impacto muito grande na sociedade através da agroecologia, né? Então, realmente, tem alguns mentores que eu sigo, né? O Namastê sempre fala que a gente está fazendo a revolução agroflorestal. Então, um prazer enorme aí para estar podendo contribuir e falar um pouco aí nesse bate-papo. Maravilhoso. E eu, como nutricionista e trabalhando com a nutrição holística, isso está tudo conectado, né? Então, eu e o Alexandre, a gente já há muitos anos, a gente vem conversando sobre isso, a gente vem trabalhando esses aspectos. E quando a gente fala sobre o ser humano e o contato dele com a terra, com a natureza, faz todo sentido para essa conexão, essa união entre o solo que vai trazer todos os nutrientes e toda a parte da riqueza nutricional para aquele alimento. A gente tem um cuidado com o alimento em si e a gente tem um cuidado como coparticipadores desse processo, né? Uma coisa que eu aprendi com o Alexandre, que é muito interessante de falar, é que o ser humano ele precisa ser um catalisador. Ele precisa ser um acelerador dentro de um processo agroflorestal. Ele precisa, assim como o gavião, né, pega uma semente e coloca em outro lugar, assim como tem todo animal, todo ser que está ali, inclusive as plantas, são importantes para aquele ecossistema estar em equilíbrio. Então, assim, o que é importante a gente falar? Eu quero te passar a bola começando com esse ponto. O que é agrofloresta? O que é esse sistema? Por que ele é diferente da agricultura tradicional, que, por exemplo, pega ali a soja ou, enfim, um outro grão, leguminosa, e só planta aquilo? Qual que é a diferença? Porque a gente provavelmente vai ter aqui agrônomos e, enfim, nutricionistas, mas o público em geral precisa entender esse conceito para a gente começar a avançar. Então, queria que você contasse um pouquinho, né, de como começou esse contato, porque você vem da faculdade de agronomia, né, na UNB, que é muito bem conceituada, tem, enfim, um conhecimento ali muito rico, mas conta um pouco para a gente o que é agrofloresta realmente na prática. Legal.
Bom, quando a gente fala agrofloresta, né, se a gente for pegar o sentido da palavra, agro está relacionado à agricultura e floresta a sistemas florestais, ou seja, a gente inclui árvores na agricultura. A gente tem algumas vertentes, tem a agricultura sintrópica, que foi denominada aí pelo Ernest Goethe, tem sistemas agroflorestais sucessionais, tem sistemas agroflorestais mais básicos, mas basicamente, para a gente falar que um sistema de produção, ele é um sistema de produção agroflorestal, é um sistema que tem que ter culturas agrícolas, ou seja, culturas anuais, milho, mandioca, feijão ou hortaliças, junto com espécies arbóreas. Tá? Então, esse mix de espécies é denominado uma agrofloresta. A agrofloresta mais básica pode ter ali 3, 4, 5 espécies. Agroflorestas sucessionais, a gente já está falando de 10, 15, 20 espécies. Mas não que todas as espécies a gente vai estar todas no mesmo momento de produção e colheita. Não, tem espécies de ciclo curto, espécies de ciclo médio e espécies de ciclo longo. Então, a gente olha um sistema agroflorestal numa sucessão. Ou seja, num espectro de tempo de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10, 15 anos. Então, vamos supor, você que trabalha com nutrição, provavelmente, quando você vai ali fazer uma dieta, você vai colocar diferentes tipos de alimento. Desde folhagens, desde verduras, que têm ciclos curtos, até, por exemplo, castanhas, né? Você mesmo me fala, cara, castanha do Pará, castanha de caju são espécies importantes, que têm determinados nutrientes, que são importantes para a cognição, etc. E essas culturas, onde que a gente encontra elas? A gente encontra elas na floresta. O cajuzeiro, ele é uma espécie de floresta. A castanheira é uma espécie de floresta. Exato. Você encontra ela nas florestas. A maioria das vezes são feitos extrativismos. Ou seja, são feitos coletas desses frutos já direto na floresta. Então, na agrofloresta, a gente busca fazer toda essa integração. Não é um sistema baseado somente em uma cultura, é um sistema baseado em uma sucessão de espécies. Perfeito. E aí a gente tem alguns benefícios. Por que que isso impactou muito quando eu comecei a conhecer a agrofloresta? Porque num sistema de cultivo, se a gente for ver um sistema de cultivo tradicional, a maioria das nossas áreas hoje cultivadas, a gente tem poucas culturas. A gente tem mais conhecidas milho, soja, cana-de-açúcar, algodão, né? Cada estado vai ter ali as suas culturas de maior produção, mas a gente não vê muita diversidade. E quantas espécies a gente tem alimentícias no planeta? Por curiosidade, você já buscou saber essa quantidade? A gente tem mais de 7 mil plantas alimentícias. Uau! E quantas plantas que a gente encontra nos mercados, nas feiras, né? 30, 40. E quantas plantas cada pessoa se alimenta? Sim. Entendeu? E aí, o que acontece? Se a gente não tem uma alimentação diversificada, a gente acaba tendo que fazer as remediações, acaba tendo que fazer complementações e suplementações externas. Só que o que a gente estuda na agroecologia é que esses nutrientes, essa diversidade, ela tem que estar vindo do solo, da nossa própria alimentação. Então, uma das minhas grandes mentoras, que é a Ana Primavera, ela tem uma frase que é muito interessante, que é o seguinte, ela fala: solo saudável, plantas saudáveis, seres humanos saudáveis. Uau. Então, a saúde, ela começa também na saúde do solo. Se a gente não tem atenção com a qualidade do nosso solo, não tem magia que aconteça para a gente ter um alimento saudável. Por quê? Porque os nutrientes do alimento vêm do solo. Perfeito. Por meio de quê? Por meio das raízes. As plantas absorvem os nutrientes pelas raízes, leva para os frutos ou para as folhas, ou que seja a parte comestível, Perfeito. E a gente está se alimentando disso. Então, os nutrientes que a gente ingere, eles vêm das plantas que as plantas pegam do solo. Então, a agroecologia e a agrofloresta, a gente tem um cuidado muito grande no solo, na qualidade do solo, que é uma coisa que a gente fala muito, que é o solo vivo, né? E é uma coisa que na agricultura tradicional hoje é um fator que não é levado muito em consideração. O que acontece? Na agricultura convencional hoje, é muito levado em consideração a questão de produtividade, de mínimo de custo possível, só que é uma visão a curto prazo. E aí um produtor que ele está ali numa grande propriedade, ele fica 5, 10 anos e essa propriedade já começa a ficar com o solo exaurido. Aí o que ele faz? Ou ele começa a produzir uma cultura menos exigente, ou ele vai para outra propriedade. E é com isso que a gente acaba degradando solos e solos, desertificando algumas propriedades. Então, a agrofloresta, além da gente trabalhar a questão da sucessão e da biodiversidade, a gente trabalha também a questão da regeneração do solo. Perfeito. A gente trabalha a questão da recuperação de nascentes. O Ernest Goethe, que também é uma pessoa referência aí, né, nesse assunto, ele reflorestou mais de 400 hectares na fazenda dele, lá na Bahia, e ele literalmente recuperou 14 nascentes. E ele é chamado lá de mago porque ele fez aumentar o índice pluviométrico da região e começou a ter mais chuvas. A fazenda dele era o nome Refugiados da Terra Seca e hoje é Fazenda Olhos da Água.
Então, esses pilares que a agrofloresta abrange, desde produção diversificada, igual eu falei, grãos, hortaliças, frutas, castanhas e madeiras, né? Tudo a gente consegue trazer da agrofloresta, que é do sistema agrícola, quanto também regeneração do solo e recuperação de nascentes, né? Esse eu vejo, né, um dos princípios e um dos objetivos e resultados que a agrofloresta pode trazer. Maravilhoso. Isso está completamente conectado com a nutrição holística, que é justamente a gente olhar para o todo. A visão reducionista da agricultura, e obviamente que tem benefícios, acelera processos, mas reduz a ecologia e reduz a agricultura a só um sistema. E aqui o que a gente quer trazer é justamente essa interseção, de entender que a gente pode ser muito mais produtivo, que a gente pode ter muito mais espécies e matérias-primas de qualidade para o ser humano e que a gente tem uma riqueza imensa no nosso país. Né? Uma coisa que eu converso muito com o Alexandre é justamente esse processo de entender a riqueza que o Brasil tem nutricional. Se você vai para qualquer outro país, se você vai para qualquer outra nação, você não consegue ter uma diversidade de biomas e uma diversidade de possibilidades alimentares e nutricionais como a gente tem no Brasil. Né? Muita gente já conhece Ora Pronobis, por exemplo, mas muita gente também não conhece capuchinha, por exemplo. Muita gente não conhece beldroega, muita gente não conhece peixinho. Então, isso a gente está falando das plantas alimentícias não convencionais, que agregam um valor nutricional gigantesco, que tem inúmeras vitaminas, minerais, fitoativos, né, fitonutrientes, compostos bioativos. E pensar numa dieta sustentável é pensar num futuro de regeneração. Hoje a gente já tem dados alarmantes no qual o mundo não vai aguentar se continuar do jeito que está. E aí que vem a agrofloresta e aí que vem a nutrição holística como soluções para esse problema. Por quê? Porque se a gente tem pessoas que entram em uma perspectiva de dieta sustentável e junto disso a gente tem uma nação, populações e micropopulações, municípios que estão trabalhando isso, a gente muda o nosso país. Essa é a nossa visão. Por quê? Porque a gente gera emprego, porque a gente gera saúde, a gente gera educação, a gente gera mão de obra qualificada, a gente dá oportunidade para, às vezes, pessoas que estão em uma situação vulnerável. Então, eu e o Alexandre, a gente já é amigo desde 2 anos de idade, então a gente já está há muito tempo juntos. E a gente tem essa missão em conjunto, né? Por isso que a gente veio aqui hoje para poder levantar esse tema. Porque, às vezes, a gente vê, eu vejo na nutrição e você vê na agricultura em geral, na agronomia, que a visão ela é reduzida. É justamente o reducionismo de, calma aí, vamos plantar só soja então. Vamos produzir ao máximo de soja, vamos exaurir o solo ao máximo e depois a gente desmata mais e degrada mais. O mundo não vai aguentar e o nosso país já está sofrendo. Para quem não lembra, ano passado, mês de 2024, a gente teve uma onda de calor como nunca antes. Aqui em Brasília a gente chegou à sensação térmica de 50, 55 graus. Então, a gente está falando de uma possibilidade de ter um futuro diferente. A gente está falando de uma possibilidade de gerar emprego no nosso país. E a gente está falando de uma possibilidade de transformar o futuro das nossas crianças. Por quê? Porque se a gente tem contato com a natureza, se a gente tem nutrição de qualidade, nutrição cerebral, a gente literalmente muda a saúde e a educação desse país. E aí eu queria justamente abrir o bloco conectando, né? O Alexandre falou da Ana Primavera, e a Ana Primavera também é uma das minhas grandes mentoras, porque a Ana Primavera ela conseguiu conectar todos os pontos. Conectar o solo, conectar o ser humano, conectar a planta que está ali. E a gente tem problema de lençol freático. A gente tem uma contaminação por medicamentos muito grande no nosso país. A gente tem uma contaminação da água. Então, quando a gente fala em recuperação de nascente, quando a gente fala de melhorar o ecossistema, independente de qual seja essa região, o Ernest, ele, você não citou, mas ele trabalhou numa área desertificada, né? Numa área erosiva. Né? Quando ele chegou lá na Bahia, a área que ele trabalhou e que hoje é Fazenda Olhos d'Água, era um deserto praticamente, com erosões e sem vida, né? Sem vida ali surgindo. Então, a gente até tem um conceito que a gente fala que a água se planta, né? Às vezes a gente fica com essa ideia da manada de que a água precisa da nascente, do manancial, mas a gente consegue plantar a água também através de agrofloresta. Qual é o bloco que eu quero abrir? Agora o bloco de entrar nessa jornada de como o Alexandre se conectou com isso profundamente, que eu lembro que é justamente a história de você não consumia uma variedade grande de alimentos, e aí eu quero que você conte essa história, claro, não vou aqui adiantar, mas qual foi o impacto de você como agrônomo, uma pessoa que
razoavelmente se alimentava bem, comia ali o básico, mas quando começou a lidar com a terra, mexer na terra, plantar seu próprio alimento e trazer para as pessoas também essa visão de dar 2 passos para trás e ao invés de querer a rapidez de vou no mercado, vou comprar um industrializado, vai ser mais rápido, a gente voltar para a ancestralidade de plantar a sua própria comida, de ter esse contato, de ter essa conexão. Como é que foi esse processo para você, irmão? Legal. Bom, tudo começou ali naquela fase pós-ensino médio, que você fica naquela decisão, né? O que eu vou fazer para minha vida? Todos os amigos escolhendo cursos, profissões, etc. E eu fui me identificando já com uma área um pouco mais próxima da zona rural. Então, eu já tinha uma propriedade lá em Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros. E realmente comecei a estudar alguns cursos que eu iria fazer e me identifiquei muito com o curso de agronomia pela questão de produção de alimentos. Eu queria trabalhar com produção de alimentos, né? Mas era leigo no assunto. Então, eu comecei a estudar sistemas de produção de alimentos. E eu sabia que eu não ia para um sistema mais convencional, porque a utilização de agrotóxicos e fertilizantes químicos é uma área que acaba tendo um impacto muito negativo, né? Tanto ambiental quanto na saúde mesmo, e enfim, alguns outros fatores indiretos. E eu comecei a estudar quando eu conheci a agrofloresta, cara, foi uma coisa assim que me encantou, né? Porque a gente trabalha os pilares ambiental, o social e o econômico. Então, na agrofloresta, por a gente ter uma produção em andares e também no tempo, a gente consegue produzir de 2 a 3 vezes mais do que os sistemas tradicionais. Perfeito. Então, eu comecei a estudar a fundo, conheci a Ana Primavera, conheci o Ernest Gutt. E aí, no curso de agronomia, eu comecei a procurar ali quem eram os professores e orientadores que poderiam estar me auxiliando para eu conseguir um projeto de pesquisa, para eu começar a estudar mais. E aí foi engraçado, porque eu comecei a perguntar lá na agronomia, né, quais eram as áreas que trabalhavam com agricultura orgânica, agroecologia. E, cara, eu me espantei, porque, assim, menos de 10% do curso de agronomia atualmente, quando eu estava cursando, era relacionado à agricultura orgânica. A maioria era esse pacote tecnológico que a gente vê hoje. O que acontece? Hoje, grandes indústrias, né, o agro hoje, ele é comandado por grandes indústrias. E essas grandes indústrias, elas têm um pacote tecnológico. Ou seja, ela chega no produtor e fala, ó, essa aqui é a semente que você tem que plantar, é desse jeito, é esse veneno que você vai ter que aplicar, é esse fertilizante que você tem que aplicar, e a produção que você fizer, eu vendo tudo. Entendeu? Então, assim, para o produtor, acaba que ele tem um benefício, porque o risco dele é mais baixo, essas grandes empresas, elas têm um seguro de produção, elas têm técnicos já específicos para aquilo, só que é para fortalecer a indústria, não é para fortalecer o meio ambiente, não é para trazer saúde. E nem para a população local, né? E nem para a população local, porque você vê grandes mares e mares de produção sem uma casa. É o que a gente mais vê. E aí você começa a ter o quê? O êxodo rural. As pessoas saindo das fazendas, da área rural, indo para a cidade. E aí eu não preciso nem falar dos problemas que gera na cidade. Essas acumulações e todas essas coisas que a gente tem hoje. O caos que a gente tem hoje por aglomerações e as zonas rurais sendo ali dominadas por essas monoculturas. Então isso foi algo que eu vi que eu não queria seguir. Por quê? Porque é tudo muito combinado. O agricultor, essas grandes indústrias, o que eles querem? Eles querem que o agricultor ele use mais veneno, porque eles vão ganhar dinheiro vendendo veneno para o agricultor, e eles querem que o agricultor use os fertilizantes todos que eles vendem também. Então é um pacote tecnológico que fortalece muito a indústria. E a gente já está vendo sérios problemas com isso, mas que não são divulgados. Perfeito. Ou seja, problemas de contaminação de lençol freático. Essas populações que vivem próximas a essas áreas de produção, você já vê problemas aí de malformação, de mutação, de coisas que ainda não estão sendo divulgadas. Perfeito. E isso vão tendo problemas crônicos, né? Diversos problemas aí que, inclusive, já se tornaram alguns casos de situações bem complicadas mesmo, de algumas populações estarem completamente contaminadas pelo solo, pelo lençol freático, pelo uso excessivo de agroquímicos. Então, eu comecei a realmente buscar uma alternativa. E aí foi interessante porque a gente começou lá na UNB, tinha um pequeno núcleo que estudava agroecologia e agrofloresta. E aí eu tive ali os meus primeiros contatos num projeto de pesquisa lá na Fazenda Água Limpa, onde eu consegui um estudo com plantas medicinais e aromáticas num sistema agroflorestal. E, cara, eu nunca tinha botado direito a mão na terra, nunca tinha cavado, nunca tinha feito nada, né? Na prática, Na né? prática. Então, eu comecei a praticar ali.
minha alimentação era mais tradicional, eu comia de verdura, era alface, tomate e cenoura, né? No máximo 5 ali tipos de folhagem. E é interessante que quando você começa a plantar, você coloca a mão na terra, você vê a mudinha, a semente germinando, todo esse processo de desenvolvimento, você fala, cara, isso aqui é tão lindo que como é que uma berinjela, por exemplo, berinjela, eu nunca sabia que eu ia estar consumindo berinjela. Eu olhava aqueles negócios escuros assim, achava esquisito. E aí eu lembro que a berinjela foi algo que me chamou, porque ela tem uma flor roxinha linda, aí sai o frutinho, aí você acompanha todo esse processo, aí começa a colher, e esse contato com a terra, ela acabou melhorando muito também a minha percepção sobre alimentação. Então eu falo que isso também, na minha alimentação, mudou muito, porque quando você começa a plantar e observar esse processo, você vê que é algo, assim, admirável, e aí hoje minha alimentação, cara, mudou completamente por todo esse processo, por ver todo esse desenvolvimento das plantas, do solo, né? Então, é algo que me trouxe um propósito também de espalhar isso para outras pessoas, né? Para outras pessoas terem essa experiência de ter esse contato com a terra, de plantar, de colher, de sentir realmente o sabor de um alimento orgânico, que é diferente, você sabe, né? O sabor é diferente, né? A textura é diferente. Então, isso foi algo, assim, que foi meu primeiro experiência ali, e hoje, graças a Deus, assim, minha alimentação é muito melhor do que era antes. Tirei embutidos, industrializados, estou bem mais rigoroso com a minha dieta em si, e isso reflete também no estilo de vida, né? Na disposição, né? Na sua... como a saúde como um todo, né? Que é o que você fala, que é corpo, mente e espírito. Então tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da mente, tem que cuidar do espírito também. Maravilhoso. E quando a gente traz esse tema, quando a gente traz essa reflexão, eu penso muito nas nossas crianças. Por quê? Porque é interessante, se você for ver nas redes sociais, você vai ver que a maioria das crianças não sabe o que é uma berinjela. Não sabe, às vezes, o que é uma abobrinha. Não sabe, às vezes, nem o que é uma abóbora. Isso é preocupante, porque a gente vê uma massa indo para um lugar de consumo que tá totalmente numa corrida dos ratos, literalmente. As pessoas, elas trabalham para ter dinheiro, para pagar as contas e comem de qualquer jeito, porque é mais fácil, porque é mais rápido, porque é mais prático. Aqueles produtos alimentícios que não pode nem ser chamado de alimento, alguns falam biscoito, bolacha, como por exemplo, mas são produtos extremamente acessíveis para a população mais carente. E aí o que acaba acontecendo? A população carente, que já não tem recurso, que já não tem uma base estruturada, uma psicoeducação para poder tomar boas escolhas, acaba consumindo aquele pacote de veneno, literalmente, né? Aquele pacote de produtos feitos pela indústria que não tem um compromisso com a saúde, que não tem um compromisso com realmente gerar saúde no corpo das pessoas, no metabolismo das pessoas. Então, eu acredito que esse é um trabalho que eu e o Alexandre a gente vai fazer muito daqui para os próximos 40 anos, levar isso para as escolas, levar isso para as crianças, levar isso para dentro desse ambiente de educação, porque o que muda uma nação é a educação. E como a gente está nesse propósito muito forte, tanto eu como você, a gente tem que pensar em soluções para isso. E quando a gente fala de solução, a gente tem que pensar em padrão de consumo, né? Como que a gente muda um lugar? Como que a gente muda? Mudando os padrões de consumo. Então, trazer essa visão de uma agricultura regenerativa, trazer essa visão de uma nutrição regenerativa, né? A gente tem vários colegas que vêm fazendo um trabalho lindo, né? Aqui em Brasília e região, como o João, como o Alisson e como vários outros que estão à nossa volta, que estão fazendo esse movimento acontecer. Então, é um trabalho que precisa estar lá desde a base. É um trabalho que a gente precisa colocar, né? Eu queria que você contasse essa experiência. Como é que foi? A gente teve, ano passado aqui em Brasília, a gente teve o evento Brasília Holística. E lá no Brasília Holística, o Alexandre teve uma experiência muito bacana, que foi ensinar as crianças a plantar o próprio alimento. E é interessante, né? Como que as crianças ficam... como é que eu posso dizer? Elas brilham, né? Com aquela possibilidade de ter contato ali com uma coisa nova, com uma coisa diferente. O Alexandre compartilhou isso comigo, foi uma história que eu lembrei aqui agora, que é o que a gente precisa fazer daqui pra frente. Então, eu queria que você compartilhasse como é que foi essa experiência e como é que foi a sua percepção de, tipo assim, cara, eu não imaginava que elas iam ter essa reação, eu não imaginava que elas iam gostar disso aqui. Como é que foi essa experiência e o que isso te gerou de ativação para você trazer ações nesse sentido no futuro? Legal.
Eu acho fundamental também a gente trazer esse tema aí em escolas, para as crianças, trabalhar essa questão da educação ambiental, porque a gente vê que muitas vezes a gente vai se distanciando das nossas origens, né? Perfeito. Das nossas raízes, e isso acaba fazendo com que a gente fique cada vez mais distante, né, da nossa essência. Então, eu vejo essas atividades com as crianças muito importantes, porque a gente faz elas se conectarem mais ali, principalmente com o alimento, né? Entender melhor como é que é feito todo esse sistema de produção. E a dinâmica foi bem interessante, porque a gente pegou ali uns vasos, eu levei algumas mudinhas e a primeira coisa foi perguntar para as crianças, né? Galera, o que vocês mais gostam aqui dessas coisas? E aí as meninas já falavam, pô, eu gosto de cebolinha, eu gosto de alface, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Tinha uns que já falavam vários ali, né? E assim, muitas vezes eles não sabem como é que esse produto ele chega até as gôndolas do mercado, chega ali até as feiras, chega até o prato deles. Tem todo um processo, desde a germinação da semente, desde a preparação do solo, desde a adubação, desde os cuidados de regar, de luminosidade das plantas, etc. Então, as crianças, é engraçado que elas são muito curiosas, né? Elas perguntam tudo e algumas vezes sem filtros, assim. Então, tudo que a gente ia fazendo, elas ficavam perguntando, ué, por que você faz isso? E por que você faz isso? E por que você vai fazendo aquilo? E muitas vezes a gente não se pergunta algumas coisas dessas, né? Perfeito. E então é um momento de bastante reflexão, assim, de realmente, cara, as coisas têm um porquê de serem feitas, né? E a gente conseguir passar isso para as crianças e ver elas entendendo esse processo, eu tenho certeza que isso, de alguma forma, impacta elas de uma maneira positiva, de uma maneira delas entenderem melhor de onde que vêm os alimentos e de que forma elas podem utilizar isso de uma forma benéfica para melhorar a saúde delas. Então, o que a gente fez lá foi pegar algumas mudas, preparar ali o solo, explicar a importância da gente ter um solo vivo, da gente ter um solo adubado, da gente fornecer os nutrientes para as plantas, de entender, cara, é uma associação bem interessante, porque as plantas, elas são seres vivos. E a gente pode fazer uma associação com nós humanos, né? Se a planta está se desenvolvendo, ela tem algum tipo de doença ou algum tipo de praga vai atacar ela, o que acontece? É um sinal. Na agroecologia, a gente vê pragas e doenças como indicadores. E por que indicadores? Porque elas vão indicar que alguma coisa não está certa. E na agricultura, na agroecologia, a gente trabalha muito com prevenção ao invés de combate. Por que a prevenção? Porque se a gente fornecer os nutrientes para a planta, se a gente deixar um solo vivo com que ela desenvolva as raízes, ela consegue absorver nutrientes, ela vai ser um organismo forte, um organismo resiliente. E se ela for um organismo forte e resiliente, a imunidade dela, digamos assim, vai estar alta. Perfeito. Então, ela não vai ser atacada por pragas e doenças. Se a gente tem alguma praga e doença, a gente tem que entender como um mensageiro de falar onde é que está o erro. E aí vai a questões mais técnicas. Algumas vezes é uma deficiência nutricional, é a falta de algum nutriente, por exemplo, o boro, ele é essencial para o desenvolvimento radicular. O magnésio, ele está presente na célula da fotossíntese, né? Então, ele é um nutriente importantíssimo ali para o processo de metabolismo das plantas. E aí você vai fazendo todo esse diagnóstico. A gente faz análise de solo para saber a quantidade nutricional e a gente vai fazendo as adubações para fazer essa complementação quando necessário. Perfeito. Então, explicar isso para as crianças foi bem legal, de falar, olha, a planta é igual a gente. Se a gente deixa uma planta forte e saudável, essa planta ela vai conseguir viver bem e ela não vai ter ataque de pragas e doenças. Perfeito. Você, quando fica doente, provavelmente é porque você deixou alguma coisa de lado, você está com alguma deficiência de alguma coisa. Sim. Então, é interessante, porque as crianças elas são muito curiosas, elas comentavam relatos, não, minha plantinha ela ficou amarela, minha plantinha fez isso e aquilo. E ali a gente foi passando algumas instruções. Olha, o solo ele tem que estar fofo, ele não pode ser um solo duro. Você não pode regar muito, porque se você regar muito, tudo em excesso e também em quantidades pequenas, é ruim. A gente tem que buscar esse equilíbrio. Sim. Se você rega muito uma planta, você vai estar o quê? Lavando o solo. Os nutrientes, alguns nutrientes são solúveis, outros são menos solúveis. Sim. Mas se você regar muito, esses nutrientes eles vão sair pela água e aí você vai acabar fazendo com que a planta tenha uma deficiência. Então, a gente foi dando algumas orientações ali. Algumas crianças, inclusive, eram filhos de produtores. Eles começaram a dar aulas e comentar. Falar, não, meu tomatinho é assim, meu tomatinho é ali.
Mas foi bem interessante, emocionante também de ver, assim, também crianças interessadas no assunto, né? Hoje a gente vê muitas crianças ali somente no celular, nas telas, etc. E eu vejo que isso faz parte de um propósito, porque isso vai fazer ou uma geração ela tender para um lado ou para o outro, né? Perfeito. E quando a gente muda o padrão de consumo e quando a gente muda a visão de mundo e a prática, porque uma coisa é você, na teoria, querer que uma criança pegue na terra. Outra coisa é a criança estar com a mão na terra e sentindo e tendo aquela conexão. Então, tem muitas pessoas que dizem, e eu concordo, que o futuro ele é ancestral. A gente acelera na tecnologia, na inteligência artificial, mas ao mesmo tempo o ser humano ele tem necessidades primordiais. Ele tem necessidade de conexão, ele tem necessidade de regeneração, ele tem necessidade de descanso. Isso tudo a gente aprende com a natureza. A gente aprende o ritmo com a natureza. A gente aprende o tempo das coisas acontecerem. A gente aprende que somente um organismo saudável pode apresentar doença. Olha que interessante. Somente alguém que está com saúde pode ficar doente, porque a doença é um sinal de que tem algo errado. A doença não é um castigo. A doença é uma possibilidade. A doença é um caminho. A doença é um símbolo de que tem alguma deficiência ou algo que você não está olhando. E a natureza ela mostra exatamente o mesmo processo para a gente. Então, qual é o movimento que eu vejo? Enquanto o ser humano ele se distancia da natureza, ele se distancia de si mesmo. E ao passo que o ser humano ele se aproxima da natureza, ele se aproxima de quem ele é. Porque nós somos natureza. Se você for olhar a nossa base química, a nossa base orgânica, é a mesma base de um solo, é a mesma base do que a gente tem no planeta Terra. Então, olhar para esse lugar de amorosidade, olhar para esse lugar regenerativo, não é uma filosofia. Não é uma meditação, não é uma reflexão. É algo que a gente tem que botar em ação, é algo que a gente tem que botar na prática. E aí é muito importante a gente falar sobre como isso impacta na saúde das pessoas. E aí a gente pode abrir vários blocos, mas principalmente trabalhando com a parte dos agrotóxicos, já está muito claro os efeitos negativos, os efeitos deletérios, e a gente já tem muito trabalho científico mostrando isso. Então é uma ilusão as pessoas acharem que elas vão consumir durante anos e vão acumular essas toxinas que são feitas para defender a planta de praga. Então é isso que as pessoas têm que entender, que o agrotóxico ele foi uma solução que o ser humano criou para poder ter benefícios e ter mais produtividade e pode ser utilizado em certo momento e tudo mais. Não é essa a discussão. A discussão é qual é a prioridade? É a gente fazer um sistema que gera vida ou a gente priorizar um sistema que gera morte? Que gera doença? Que gera um ser humano com metabolismo disfuncional? Então, o grande lance aqui não é a gente achar que do dia para noite todo mundo vai consumir orgânico 100% o tempo todo. Mas é essa chavinha começar a virar. E você se permitir. Eu acho que essa é a nossa mensagem que a gente quer trazer aqui hoje. Se permita a conhecer. Se permita a sentir. Se permita a testar. Rodrigo, eu não acredito em nada disso. Tudo bem. É só sua crença. Mas faz um mês comendo um monte de industrializado, tomando refrigerante, comendo açúcar, comendo alimentos normais que você encontra aí no mercado, que são cheios de agrotóxicos. Fica um mês fazendo isso. E depois fica um mês com base numa alimentação orgânica. Tomando água, se conectando com a terra, plantando o seu próprio alimento, entendendo o ritmo da natureza. Faz o teste e vê na prática. Por quê? Porque a ciência se faz com dúvida. A ciência não se faz com certeza. Então, quando você tem certeza das coisas, acabou a ciência. Porque a ciência é justamente a gente quebrar paradigma cada vez mais. E esse é um paradigma que a gente está quebrando. Por quê? Porque até aqui foi isso que aconteceu. Só que a gente chegou num limite em que, por exemplo, a nossa Amazônia está sendo cada vez mais desmatada. Para abrir espaço para gado, para abrir espaço para soja, para abrir espaço... Ah, mas o Brasil é o país do agro. Sim, vamos fazer um agro inteligente. Se o foco é dinheiro, vamos falar de dinheiro? Se o foco é dinheiro, vamos fazer agrofloresta porque vai produzir muito mais. Vai produzir muito mais alimento, vai gerar muito mais emprego, vai dar muito mais educação, vai gerar, como o Alexandre falou, madeira e outras matérias-primas. Então, calma aí, a gente está no caminho da escassez, a gente não está no caminho da abundância. A natureza é o caminho da abundância, a natureza é energia infinita. Nada se perde, tudo se transforma, tudo se transmuta em outras coisas.
Então aqui o paradigma que a gente está quebrando, tanto na agrofloresta quanto na nutrição holística, é sobre como vão ser os próximos passos do futuro. O que aconteceu até agora vai dar base para o que a gente vai fazer daqui para frente. E se tem problema acontecendo, soluções têm que surgir. Então aqui a gente traz a nutrição holística e a agrofloresta como soluções para essa revolução agroecológica e nutricional. Essa revolução, ela só acontece se, não só eu e o Alexandre, se a gente se posicionar, mas essa revolução agroecológica e nutricional, ela acontece quando você começa a olhar para dentro. Quando você começa a olhar a saúde que está se expressando na sua vida. Quando você começa a refletir sobre qual é o padrão de consumo que você quer ter. Sobre como você quer deixar o mundo para as futuras gerações. E alguém que está no foco... Existem dois focos. O foco do ego e o foco do eco. Ou você, ser humano, se coloca no pedestal da cadeia alimentar e acha que você é o dono de todo o resto, e você destrói, você desmata, você degrada, ou você se coloca no meio dessa pirâmide, junto com todo o resto, com as plantas, com os seres vivos, com os animais, com o ecossistema. Então é muito mais sobre a gente ser ecológico, ecossistema, do que a gente ser egóico e egossistema. Existem duas mentalidades e duas formas da gente ver isso. Então, um próximo passo que eu quero conversar com você, e eu sei que você tem muito essa missão, é de conscientizar as pessoas em relação ao agrotóxico. Porque alguém às vezes está ouvindo a gente falando assim, Rodrigo, mas eu nem sinto isso. Por que eu deveria pensar nisso se não é algo que eu como e passo mal? Então, esse é um viés que a gente tem na nutrição e na saúde em geral. As pessoas, elas esperam estar num estado muito ruim para elas acordarem e despertarem para algo que está acontecendo. Então, de fato, é mais do que comprovado que o agrotóxico ele faz mal. Ele gera inúmeros efeitos deletérios, que vão desde uma má formação até problemas neurológicos, até o aumento de risco de Alzheimer, até o aumento de risco de câncer. Então, Alexandre, quando a gente está falando de agroecologia, agrofloresta, agricultura regenerativa, agricultura sintrópica, a gente está não destruindo, mas a gente está justamente gerando mais vida e produzindo mais sem degradar a natureza. E trazendo para a alimentação e para tudo que a gente está falando, como que você vê esse impacto dos agrotóxicos e o que você, realmente com amor e com humildade, pode compartilhar com o pessoal que às vezes ainda tem a cabeça fechada e, por exemplo, acha que os alimentos transgênicos não tem problema, que acham que os agrotóxicos é coisa boba, que não tem que dar importância. Como que a gente pode trazer consciência e amorosidade para as pessoas que estão nos ouvindo em relação a esse tema? Legal, isso é uma das coisas que muitas vezes a gente recebe questionamento, né, lá na Flora, de alguns clientes, né, que realmente perguntam assim, né, mas cara, esse negócio aí de agrotóxico, realmente, pô, eu apliquei, o agrotóxico não fica só na casca das frutas, das coisas, se eu tirar a casca ali, eu não tirei o agrotóxico? E o que acontece? Tem agrotóxicos que eles são sistêmicos e não sistêmicos. Ou seja, tem agrotóxico que ele vai entrar nas células dos alimentos e outros que vão ficar superficiais. Só que, cara, na graduação eu visitei várias propriedades do DF em torno e em outras regiões também. E hoje, os agrotóxicos, eles foram criados para serem agrotóxicos específicos para cada cultura. Então, a gente tem o agrotóxico do café, tem o agrotóxico do tomate, tem o agrotóxico do pimentão, tem o agrotóxico das frutas, tem produtos específicos para cada cultura. Perfeito. E a fiscalização, ela existe, só que muitas vezes ela não é muito eficiente, porque você não consegue ter um fiscal, um técnico lá todo dia na fazenda do produtor. É uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses que o fiscal vai lá e faz uma avaliação. E o que acontece hoje é que muitas vezes o agrotóxico do tomate ele não está mais resolvendo o problema do tomate. Aí o produtor ele tem que pegar o agrotóxico do café e aplicar no tomate. Nossa. E a gente hoje, no rótulo dos produtos químicos, nos defensivos, que agora não estão chamando mais de agrotóxicos, estão chamando de defensivos, né? Nos rótulos dos defensivos tem lá um período de carência. Esse período de carência, o que ele quer dizer? Olha, você vai aplicar esse produto, você tem que ter tantos dias para você levar esse produto para o mercado. Porque esse produto ele vai se degradar um pouco, etc. Ele não pode ser aplicado e já direto para a gôndola. Isso hoje não é respeitado. Hoje o produtor ele colheu o tomate, o padrão de mercado que é exigido é que seja um tomate, cara, sem nenhuma manchinha de não sei o quê, sem nenhuma deformação, que seja o produto perfeito
entre aspas, Sim. visualmente, mas nutricionalmente, como é que vai estar esse produto? Será que ele vai estar bom? Porque o fertilizante químico ele vai ser como se fosse uma bomba de hormônio, de nutriente ali na célula, que ela vai dar aquela inchada, vai dar aquela aparência, mas de fato, será que tem vida? Será que tem células vivas ali que vão nutrir os corpos? Muito provavelmente não, e já tem estudos comprovando isso. Qual que é o grau de vida desses alimentos, né? Então, esse é um ponto. O produtor ele tem que aplicar muito agrotóxico para ele chegar num padrão de mercado exigido hoje pela nossa sociedade, que é um padrão sem nenhum tipo de deformação, o perfeito. Padrão estético, né? O padrão estético. Então, muitas vezes não é respeitado esse período de carência, o produto chega na prateleira, você não consegue ver por olhos, mas esse produto pode estar altamente contaminado por agrotóxicos que não são permitidos por aquela cultura. E, cara, meu pai ele foi produtor convencional, né? O meu pai foi agrônomo também. E no interior de São Paulo, onde ele cresceu, ele produzia pêssego. E ele me conta sempre essa história. Ele produzia pêssego, produziu lá mais de 1.000 pés de pêssego no nosso sítio. E a cooperativa que ele vendia o pêssego, ela exigia que depois da colheita, esse pêssego ele fosse mergulhado numa solução com agrotóxicos. Eles passavam uma luz ultravioleta para ver se tinha algum furinho de bichinho. Se tivesse qualquer furinho, esse pêssego ele não ia para o mercado. E eles exigiam que mergulhasse antes de ir para as gôndolas. Ou seja, o pêssego era colhido, ele era mergulhado numa solução com agrotóxico e ele iria em 24 horas, 48 horas estava lá na gôndola do mercado. Provavelmente em 36 horas esse produto estava entrando ali consumido por uma mãe, por um bebê, por uma criança. E já na mesa do consumidor. Já na mesa do consumidor. Então eu vejo esse um problema muito grande. Muitas vezes o que é passado é que não, o agrotóxico ele se degrada no meio ambiente, ele acontece, mas cara, hoje não é respeitado todas essas questões que tem nos rótulos desses produtos. Então esse é um ponto que eu chamo muita atenção. Hoje utilizam produtos químicos não permitidos e o Brasil ele recentemente teve a aprovação de outros agrotóxicos que não eram permitidos, tudo para atender questões de mercado. E já tem estudos comprovando que no leite materno, que a mãe dá para o filho, já tem indícios de agrotóxicos. Ou seja, a criança ela já está consumindo agrotóxico quando ela está se amamentando. E uma das coisas que a gente tem vários clientes hoje lá na Flora são mães que são indicadas por médicos, por outros profissionais da área de saúde, de consumirem alimentos orgânicos pensando realmente, né, nessa futura geração. Então, eu acho que esse é um ponto, assim, a gente poderia falar diversos outros aspectos aqui dos pontos negativos, né? Se a gente for colocar ali para a vida no solo, para a biodiversidade, para a questão da polinização das abelhas. Perfeito. Né? Você aplica lá nessas grandes fazendas agrotóxicas, você não sabe o impacto que isso está dando ali nas florestas aos arredores. Sim. Né? A questão das abelhas foi um tema muito polêmico aí também que teve, porque a gente viu que são os polinizadores e que a gente tem problema hoje de produtividade por falta de polinizadores e isso aí vai interferir tanto na nossa saúde, quanto no meio ambiente, quanto no ecossistema como um todo, né? Então, é uma coisa que tem que ser levada muito em atenção e quando você está de perto olhando isso, cara, a minha percepção, quando eu vou no mercado, eu olho ali os produtos convencionais, eu já começa a pensar, cara, o produtor deve ter aplicado ali, esse produto deve estar cheio de agrotóxicos. Sim, às vezes você vê até aquela maçã que você passa a mão assim, sai até aqueles, como se fossem bolinhas branquinhas, né? Se você raspar ali com uma gilete, você vai ver que existe uma camada ali diferente. E uma coisa que eu falo muito e que eu quero ressaltar aqui é: coma alimentos feios. Coma alimentos que não são agradáveis visualmente. Porque a gente tem um senso estético de só comprar aquilo que está perfeito, e na maioria dos casos aquilo que está perfeito não é aquilo que é mais rico nutricionalmente. Então, quando a gente está num país como o Brasil, que eu, como nutricionista, tenho o maior orgulho do mundo de ser brasileiro, porque a gente tem a maior riqueza nutricional do mundo, não tem nada que se compare, só que o problema do brasileiro é que a gente não valoriza. Então, você, nutricionista, valorize o seu bioma. Você, nutricionista, valorize a riqueza que tem na tua região, porque não existe isso em outro lugar. E aqui eu quero que a gente estimule realmente algo que o brasileiro vá acordar e vá começar a valorizar como um diamante. A gente fica buscando e tem garimpo para buscar ouro, mas o ouro está na nossa cara e a gente não vê. Entendeu? Então, primeiro é esse ponto, como alimentos feios. Depois eu quero trazer aqui uma experiência que eu tive, que foi uma experiência lá em Porto Alegre. Inclusive, quero mandar um beijo pro pessoal do Raw,
que é um restaurante maravilhoso, que um dia, quem sabe, vai estar aqui em Brasília também, né? Já falo isso para elas sempre. E sou muito grato à vida delas. Foi uma coisa, assim, muito simples do dia a dia, mas para mim mudou minha vida. Eu, antes de formar na faculdade, eu já entrei na minha primeira pós-graduação, né? A gente é permitido a iniciar ali com a autorização certinha da faculdade. E aí eu fui fazer minha primeira pós em Porto Alegre. E aí eu lembro que, antes de formar, como eu já estava palestrando, já estava com algumas palestras marcadas, nesse dia que eu estava indo para Porto Alegre, eu tinha palestra para ministrar de tarde e tinha aula da pós de noite. Só que no dia que eu fui viajar, eu peguei o avião de manhã cedo, eu acordei passando mal. Acordei com meu estômago enjoado, passando mal e com dor de cabeça, e eu não comi nada. Falei, não vou comer nada porque eu vou viajar, vou só ficar tomando água e beleza. Cheguei em Porto Alegre, fui nesse restaurante, conheci esse restaurante que tem uma proposta justamente de trazer os alimentos da agricultura familiar, de trazer os alimentos da agricultura local, de trabalhar com alimentos, inclusive alimentos biodinâmicos. Então eles têm, assim, eu falo que esse lugar é um santuário. É um santuário da alimentação. E por que eu falo isso? Porque quando eu coloquei no meu prato aquela comida e eu comecei a comer, e aí o detalhe é que eu repeti 3 vezes, ainda teve prato principal e sobremesa. Cara, eu senti... Algumas pessoas não vão entender, mas eu preciso falar isso. Eu senti o amor da comida. Sabe? Foi a primeira vez que eu me senti nutrido de verdade. Uhum. Eu comi aquilo ali, repeti, e o interessante, eu não fiquei pesado. Eu comi 4 pratos, pessoal. Eu não fiquei pesado. Por quê? Porque naquela comida tinha a energia do produtor. Uhum. Aquela comida tinha o cuidado de levar até ali. Aquela comida tinha o amor da cozinheira que pegou naquele alimento, que trabalhou aquele alimento, que fez aquela alquimia. A nutrição é uma pura alquimia. Não é nada mais alquímico do que você colocar dentro de uma panela água, comida, tempero. E fazer aquela magia acontecer. Então, nesse dia, eu voltei para casa. E aí, resumo. Não passei mal. Eu tava passando mal. Aquela comida me curou. Além de sentir o amor dela, eu me senti nutrido. Alexandre, eu passei o meu dia inteiro sem comer mais nada. Na maior energia da minha vida, com o meu cérebro, parecendo que eu tinha, assim, tomado o melhor energético do mundo. Passei o dia inteiro, palestrei, fui pra pós. Quando eu deitei na minha cama, era 11h30 da noite, eu olhei e eu falei, gente, eu não comi mais nada hoje o dia inteiro, porque eu estou nutrido. Eu senti o que é estar nutrido. Então, o que a gente quer estimular vocês aqui, incentivar, é que vocês sintam essa nutrição de verdade. Não mate a fome apenas. Existe uma nutrição, e eu sempre falo uma coisa, você tem fome de quê? Você tem fome de se nutrir ou de matar a fome? Qual é a sua fome? O porquê que você come o que você come? O porquê que você toma a escolha de comprar ou de plantar ou de consumir aquilo que está na sua mesa? Essa reflexão é muito importante, porque num país onde a gente tem mais de uma safra, um clima tropical, vários biomas, uma riqueza de alimentos, é um absurdo a gente não se movimentar e a gente não trazer um paradigma novo para tudo isso que a gente está construindo, sendo que a gente tem um país maravilhoso e magnífico para a gente poder trabalhar. Faz sentido isso que eu tô falando, irmão? Com certeza. Trazendo uma experiência também que eu tive aí ano passado, eu fiquei 60 dias sem consumir açúcar, né? E assim, foi um desafio que eu coloquei para mim e foi muito interessante porque a gente tem atos compulsivos, né? Então essa questão de corpo, mente e espírito realmente tem que ser levada a sério, porque algumas vezes é a nossa mente tendo um ato compulsivo ali, de um docinho, alguma coisa assim do tipo. Sim. E aí a gente vai consumindo coisas que talvez, né, não seriam apropriadas para aquele momento. E aí eu fiquei 60 dias sem açúcar. Cara, no início achei que ia ser muito difícil, né? Mas eu comecei um processo de desintoxicação. Comecei a me alimentar realmente por coisas vivas, por coisas saudáveis. Tirei industrializados, tirei corantes, conservantes, essas coisas. O meu paladar mudou bastante. Eu tomava suco sempre com açúcar, não imaginava que ia tomar sem. Comecei a sentir o sabor das frutas, então a gente tem que treinar também o nosso paladar. Algumas vezes o nosso paladar está muito acostumado com a alimentação mais tradicional e se a gente não tem um ato de mudança que começa na mente, a gente acaba ficando, né, nos padrões e não acaba tendo uma mudança de rota, né? A metanoia, né? Que a gente fala muito. Perfeito. E esses 60 dias para mim foi incrível, cara, porque assim, mudou minha disposição, mudou o meu foco, mudou a minha concentração, mudou minha energia,
mudou meu paladar. E claro, a gente tem outras receitas que não precisa ficar sem aquele docinho, não precisa ser um negócio triste. Foi um negócio interessante. Leve, né? Leve. Não é ser uma coisa pesada, uma dieta chata, restritiva, né? Exato. E aí agora na Flora, né, a gente tá com esse movimento de fazer esses desafios, de ficar um pouco, você se desafiar a conseguir mudar um pouco ali a sua rotina, mudar um pouco seus hábitos, que isso é um primeiro passo ali para quem é sedentário, para quem tem um ato muito compulsivo, né? Você que busca mudar de saúde, o Rodrigo e eu, a gente fala muito sobre isso. Eu mais na parte da agronomia, o Rodrigo na parte da nutrição, que está muito associado. Na Flora hoje a gente tem mais de 30 parceiros produtores, que é interessante também esse contato e essa conexão que a gente faz com os produtores, né? Consumir de pequenos produtores é um ato revolucionário. É a questão da revolução pela colher. Se a gente... Por exemplo, eu fiquei 60 dias sem açúcar. Se mais pessoas ficassem assim, as indústrias que têm muito açúcar e doce, elas iam diminuir a demanda delas. Perfeito. E a gente é o quê? Ia aumentar o consumo de pequenos produtores, de produtos mais saudáveis. Perfeito. Então, parece que são coisas simples, mas de pouco em pouco a gente vai fazendo a diferença. Sim. E assim, eu tenho contato com os produtores, agricultores familiares, e muitas vezes eles têm dificuldade, cara, de conseguir ali chegar com que o produto chegue na mesa dos clientes, né? A Flora vem com essa conexão. A Flora conecta aquele produtor lá que muitas vezes não tem nem carro, não tem ali uma forma de trazer os produtos. Ele pode ter um produto lindo, só que fica lá na propriedade. E a Flora pega e começa a conseguir distribuir esses produtos. E claro, nem tudo são flores. Então a gente tem diversos desafios. Você fala, tem muitas vezes, né, umas polêmicas que acontecem que a galera fala, Alexandre, você acha que a agricultura orgânica hoje é capaz de produzir alimento para toda a população? Eu falo, olha, a gente vai ter que mudar muita coisa. E um dos meus propósitos é justamente conseguir atingir isso. Então, Guardiões da Floresta hoje, ele é um movimento que a gente busca capacitar pequenos produtores, a gente busca identificar esses gargalos que tem na produção hoje, e são muitos, desde maquinários, desde técnica, desde, assim, de relacionamento, muitas vezes, entendeu? Sim, a parte comunicação, né? Comunicação. Falta né? muita comunicação. Falta muita comunicação. Então, a Flora, ela vem para conectar os produtores e o Guardiões, ele vem para capacitar e orientar esses produtores com uma forma de rede. Uma forma de a gente conseguir ter um núcleo aqui, outro núcleo aqui. Muitas vezes os produtores, eles não se falam. Tem um produtor que tem uma dificuldade aqui, outro produtor que tem uma dificuldade aqui, e eles não se comunicam. Perfeito. E um já passou pelo problema do outro. Então, a gente começa a ver isso, começa a ver essas aberturas, cria essa rede, cria esse movimento para que a gente consiga realmente passar por esses desafios, que são muitos. Você vai falar hoje que se a gente tirasse hoje todos os produtos químicos agrotóxicos e começasse a produzir orgânico, talvez a gente teria alguns problemas, mas a gente precisa começar. E é isso que a gente faz aí no Guardiões da Floresta e na Flora, um pouquinho de cada vez, trazendo esses desafios, trazendo os cursos, os conteúdos, as lives, né, para conseguir, de fato, começar esse processo de mudança. E eu vejo uma perspectiva boa. Tem muita gente que pensa em apocalipse, pensa em caos e tá tudo errado, etc. E, enfim, cada um tem a sua perspectiva, mas eu acho que eu venho com um posicionamento mais positivo de que sim, a gente consegue recuperar essas terras degradadas, essas áreas que foram realmente aí devastadas, degradadas, né? A gente consegue trazer vida e é um pouquinho a cada dia. É isso que eu vejo, né, como missão e propósito da Flora Orgânica e Guardiões da Floresta, impactando aí, né, nessa primeira etapa da saúde, que seria a produção de alimentos, que está relacionado para o solo. E aí depois vem os conhecimentos de nutrição aí, que também são importantíssimos para a gente ter os pilares aí da saúde, né? Maravilhoso, sensacional. Inclusive, aproveitando, deixa o arroba, o Instagram da Flora. A Flora é a empresa do Alexandre, que ele fundou, que é uma empresa que trabalha com alimentos e produtos orgânicos em geral. E o seu Instagram também, que é o Instagram onde o pessoal vai poder conectar, principalmente você que gosta de agrofloresta, que já quer aprender ou que, enfim, tem essa vontade, conecta com o Alexandre, porque ele é o cara, é o líder que está juntando esse grupo e está liderando esse grupo, capacitando. Então, deixa o Instagram pro pessoal, irmão. Galera, Flora_orgânicos, o meu é xande.nogales e o Guardiões é @Guardiões da Floresta. Só para vocês terem ideia, hoje o Guardiões da Floresta a gente já está com alcance nacional e internacional. Então você que tem interesse de conhecer um pouco mais, entre em contato com a gente, porque o nosso objetivo é formar essa rede, formar esse movimento, conseguir juntar
pessoas, por exemplo, a gente já tem pessoas lá do Nordeste que se conectaram, trocaram sementes, trocaram experiências e estão se ajudando, porque hoje, sozinho, a gente não vai chegar a nenhum lugar. Então, a gente precisa se unir em grupos, em movimentos, para a gente conseguir superar esses desafios que vão ser muitos. E a gente tem que entender isso, né? Então, sigam lá a gente, que vai ser um prazer aí estar contribuindo de alguma forma com vocês. Maravilhoso. E a gente quer finalizar esse episódio de hoje. Primeiro, agradecendo a audiência de vocês e deixando aqui o espaço para vocês poderem comentar se vocês gostaram, se vocês conectam, qual a opinião de vocês. Mas o principal é entender que a revolução é a revolução da colher e do solo. A gente já começou. Então, essa é a revolução que começa pelo solo, né? Vamos alinhar a revolução do solo e da colher. Porque primeiro tem o solo. E é isso que ninguém está falando. E é nesse lugar que a gente está olhando. Porque tá todo mundo pensando lá no final. Qual é a estratégia nutricional melhor para você ter resultado? Mas a gente está esquecendo da base disso, aonde que começa essa trajetória. E eu não sei se é a Ana Primavera que fala isso, mas tem alguém que fala que o solo é a placenta do mundo, né? A placenta do planeta Terra. Então é como eu falo para vocês, a gente está nesse resgate de conectar com a natureza, de conectar com a nossa essência. A nossa essência é natureza. A natureza somos nós somos natureza. E eu queria finalizar dizendo que esse paradigma que a gente está entrando agora é um paradigma que daqui para os próximos 50, 100 anos vai estar sendo trabalhado. A gente está liderando esses movimentos e o principal é você se permitir. Você se abrir a entender essa outra e sair da loucura e da paranoia do dia a dia, de entrar nessa jornada de querer vencer na vida, de querer ter as coisas, de só focar no material, de querer o melhor suplemento, de querer a melhor alimentação, se você não está olhando para o todo. Se você não está olhando para a base e para todo o restante que está em volta. Então, é muito importante a gente falar sobre algo que mexe muito comigo, além da Ana Primavera, né, de solo saudável, planta saudável e alimento saudável, é que a cada escolha que as pessoas fazem, elas estão definindo o futuro delas. E me desculpem os advogados e os engenheiros, mas tem uma frase que eu não sei de quem é, que fala assim: talvez um dia na sua vida você precise de um advogado e de um engenheiro, mas de um agricultor e de um nutricionista você vai precisar todos os dias da sua vida. Então, é sobre essa mentalidade que a gente traz para vocês, é sobre resgatar aquilo que é da nossa essência e a gente poder construir um futuro diferente para a nossa nação, para as crianças que estão aí e, obviamente, para o nosso país que tem uma possibilidade imensa de crescer. Fechado? Então, sendo assim, a gente finaliza por aqui. O meu Instagram é o @RodrigoMendanhaNutri. No Alexandre, da Flora, @Flora_orgânicos, @Xande.Nogales e @Guardiões da Floresta, direto? Isso. @Guardiões da Floresta, direto. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado pela audiência e comentem aqui, compartilhem essa aula, compartilhem esse podcast com as pessoas que vocês sabem que podem se conectar com essa mensagem ou que estão precisando ouvir essa mensagem. Fechado? Estamos juntos, Alexandre. Muito obrigado, conta comigo e vamos juntos porque unidos a gente transforma a saúde desse país. É sobre isso. É isso aí, galera. Muito obrigado aí pelo convite. Aqui foi uma dose, né, desses conteúdos, a gente conversa bastante sobre isso. Vai ser um prazer aí ter uma nova oportunidade. Você quer acompanha lá nas redes sociais, que em breve a gente deve ter mais papos aí como esse. Maravilhoso. Estamos juntos e somos um só. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar